Muito boa tarde, queridas irmãs e queridos irmãos. Obrigado, Senhor, por nos propiciar esse encontro, esse momento, em que nós estaremos juntos aqui, nessa tarde, para que possamos elaborar um pouquinho, sobre o Evangelho de Jesus, sobre as visões da doutrina espírita sobre certos aspectos. Hoje, como a nossa irmã falou, adoção, uma visão espírita, Como que o espiritismo, como que a doutrina espírita vê esse tema. O meu nome é Marcelo, como já fui anunciado, trabalhador dessa casa, graças a Deus. Um tarefeiro, na seara do Cristo, e onde me permitem falar um pouquinho sobre esse muito pouco conhecimento que eu já tenho. Eu fico muito feliz. O que me gratifica é estar assim com vocês e a gente poder elaborar essa troca. Hoje, se não me engano, é dia 11, Vocês sabem aquelas felizes coincidências. Nós espíritas não acreditamos muito em coincidência, mas essa poderíamos assim taxar como uma feliz coincidência. 11 também é o número do capítulo no Evangelho de Jesus, que vem nos falar do amor ao próximo. Um dos maiores exemplos de amor ao próximo, a adoção. Observamos então do ponto de amor ao próximo, o quão grande, é o amor envolvido em um ato de adoção. A coragem que precisamos ter, os desafios que enfrentaremos diante de uma atitude de tomar essa decisão. O ato de cuidar de um filho, tomar para nós e cuidar o filho de uma outra pessoa. Que grandiosidade, Que desafio, que coragem. E nós precisamos exercitar essa coragem, porque ela está em nós. Muitas vezes precisamos descobri-la. A adoção, meus irmãos, ela é um ato de amor muito grande e de muita coragem, como falei, que envolve muitas coisas, muitas coisas. Nós não vamos entrar na questão na questão percentual de crianças que existem hoje, no nosso estado, no nosso país e no mundo, disponíveis para adoção, porque isso não vem ao caso. Nós vamos falar hoje de como a doutrina espírita foca esse assunto. Mas antes eu queria fazer uma pergunta a todos vocês, que vocês ficassem pensando nisso. Depois a gente volta e conversa sobre isso, Não seríamos nós, todos, adotados do ponto de vista espiritual? Nós não seríamos todos ou não somos todos filhos adotados? Pensemos. Sabemos, meus irmãos, que a formação de uma família, de um lar afetivo, ela começa lá no plano espiritual. Muitas vezes nós achamos, no alto da nossa arrogância, que somos nós que decidimos, que somos nós que escolhemos. Claro, podemos mudar porque temos o nosso livre-arbítrio, Deus nos dá essa prerrogativa de que nós possamos vir e tomar as nossas decisões e mudar algumas coisas. Mas a família, a nossa família, esse planejamento ele já é elaborado no plano espiritual. Muitas vezes
encontraremos o nosso companheiro, a nossa companheira, teremos filhos, não adotaremos, outras vezes não teremos filhos e optaremos por adotar. Em outras vezes teremos filhos e mesmo assim adotaremos. Mas isso tudo já está programado. Pode ser mudado? Pode, como bem sabemos. Mas previamente já está programado. Por quê? Porque são espíritos que precisam estar juntos e mais próximos nessa existência. Precisamos resgatar algumas dívidas, alguns débitos com esses espíritos. Então a espiritualidade nos reúne em família para nos facilitar isso, para que a gente possa realmente, aprender um com o outro, trocar e sanar alguns débitos que tenhamos, nós para com eles ou eles para conosco. Só que na maioria das vezes a gente não se apercebe disso, a gente não entende que é para isso que estamos juntos, que é para isso que a gente precisa, ter um filho bom, o outro já é meio rebelde, o outro já entorta por um lado que a gente não gostaria. Isso não é nada por acaso, nada é coincidência. São situações que precisam chamar a nossa atenção para aqueles determinados tipos de problemas. É onde nós precisamos exercitar, é onde nós precisamos nos doar, e mostrar o nosso melhor. Sabemos que quando pedimos a Deus ou a Jesus em nossas orações paciência, nós pedimos paciência, Ele vai colocar diante de nós algumas situações em que nós possamos exercitar a nossa paciência. Porque só assim seremos pacientes, obviamente. Então, o núcleo familiar, ele precisa ser da maneira que ele é. Nós precisamos estar com as pessoas que estamos. Nós precisamos aprender algo com essas pessoas. E essas pessoas precisam aprender algo conosco. Mas então, se tudo é previamente planejado, como eu bem afirmei, por que esses espíritos, então, ao invés de serem, ou esses irmãos, ao invés de serem adotados, já não nascem na sua família lá e tal, já não se planeja para que eles nasçam justamente em uma família? Esse questionamento às vezes nos vem, Se é planejado, por que acontece isso? Porque são situações que precisamos vivenciar. Vejamos bem do ponto de vista do amor, da lei de amor. Muitas vezes está muito fácil na nossa vida, nós não precisamos dispersar muito amor, ou por algum motivo não precisamos nos esforçar muito. Então, Deus vai colocar na nossa vida, na nossa existência, uma situação em que nós precisamos nos esforçar, precisamos demonstrar, precisamos nos questionar. E o ato de uma adoção vai fazer com que nós trabalhemos tudo isso dentro de nós. São situações que nós temos com esses espíritos e que nós precisamos conviver com eles para que possamos trabalhar, nos melhorar e ir adiante, pois tudo sabemos é evolução. Em todos os patamares da nossa existência, tudo trabalha em função da evolução. Nós precisamos evoluir em todos os sentidos, meus irmãos.
A doutrina espírita oferece um melhor entendimento no tocante ao tema adoção, demonstrando que todas as dificuldades, principalmente aquelas não decorrentes de nossas atitudes na vida presente, resultam de ações realizadas em vidas passadas. Isso vem bem explicar o que estávamos falando, né? Sempre fica alguma questão com algum irmão, com alguma irmã. E nós precisamos, um dia, lei de causa e efeito, né, meus irmãos? Nós sabemos, lei de causa e efeito. Não fica nada pendente para sempre. Uma hora nós vamos nos deparar com aquela pendência e teremos que solucioná-la. Vocês percebem como a doutrina espírita nos deixa tudo tão claro, né? Quando a gente começa a estudar a doutrina, quando a gente começa a ler as obras, a ler os livros, né? Quando a gente começa a participar de uma aula, de um aprendizado um pouco mais aprofundado, nós começamos a ver a vida de uma outra maneira. E o nosso entendimento fica bem mais aguçado, né? Fica bem mais aprimorado. A gente se depara com as situações e a gente já consegue ler ali naquela situação o porquê. Nem sempre vamos acertar, mas nós conseguimos assim, entender, acho que quase que 100% do que está acontecendo e o que precisamos fazer diante dessa ou daquela situação. E isso é maravilhoso. Isso nos faz muito bem. E nos fazendo bem, e nós estando bem, encontramos assim aqueles momentos que tanto procuramos de felicidade. A situação da adoção, muitas vezes, né? Por que então que ela acontece? Porque a maneira que a espiritualidade encontrou, muitas vezes, muitos de vocês conhecem casais que muitas vezes não podem ter filhos, não é mesmo? Tentam, fazem de algumas outras maneiras e não conseguem, tentam através da medicina e não conseguem. Muitas vezes optam por adotar uma criança. Muitos casais sadios que podem ter filhos também nunca os têm porque não querem, uma escolha, né, de vida. Optam por não ter filhos. Não tem nada de errado nisso. Mas em outras situações, nós conhecemos também pessoas que não puderam ter filhos e adotaram 1, 2, 3, 4, 5, 17, 22. E eu querendo falar de coragem no início da nossa conversa, né? 22 crianças adotadas. E outras famílias que adotam crianças com certas deficiências neurológicas, né? Que nós sabemos. Eu, inclusive, conheço um casal que adotou uma criança com problemas neurológicos. E eles fizeram questão de adotar aquela criança pelo fato de ela ter esse problema. A gente está demonstrando que a gente realmente entende, né, a tarefa que o Cristo organizou para nós nessa existência. Sem medo e com muita coragem, cuidar de uma criança, dar amor. E em muitos casos também, pessoas que têm filhos biológicos e adotam um terceiro, um segundo, e são tão amadas, recebem tanta troca quanto dos seus filhos biológicos, daquela criança adotada, e às vezes até mais. A questão de adotar crianças já em certa idade, 7, 8, adolescentes, 12 anos.
necessita de nós também muita coragem. Aquela criança já está em certa formação, já pensa e já age pela sua cabeça. E muitas vezes já sofreu muito lá atrás. Ou com seus próprios pais, ou pelo simples abandono, não é mesmo? De estarem às vezes em um orfanato. Os traumas que essa criança traz, né? Na sua mente, no seu coração. E a gente precisa estar preparado para lidar com tudo isso. Sempre com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho. Tá certo. Nos traz o Evangelho de Jesus no capítulo 14, item 8. Os laços de sangue não criam necessariamente laços entre os espíritos. Esse é um dos maiores esclarecimentos que a doutrina nos traz em relação a esse assunto. A carne nasce da carne, ou o corpo nasce do corpo. O espírito não nasce do espírito. Somos seres espirituais totalmente individuais. Teremos o nosso corpo biológico, físico, né? Que provém do nosso pai, da nossa mãe, encarnados. E teremos o nosso corpo espiritual, que esse já existe. Hoje estou aqui, Marcelo. Amanhã posso voltar a Maria, José, Adão, Cleonice. Então, meus irmãos, a questão de filhos consanguíneos é importante. E tem muito a nos dizer, mas somos espíritos individuais. Não nascemos do espírito da nossa mãe, do nosso pai, isso é impossível, não tem como. Fomos concebidos naquela família, por aquele casal, mas somos espíritos individuais. Assim, portanto, quando resolvemos adotar uma criança, ela só é diferente da nossa família ou do casal pela relação consanguínea, pela relação biológica. Porque espiritual todos somos diferentes uns dos outros. E esse é o âmago da questão. É isso que que pretendemos explorar, para que possamos aprender um pouco mais, para que possamos entender um pouco mais dessa relação. Hoje, por exemplo, né, aqui no nosso estado, no nosso país e no mundo inteiro, vivemos assim situações bem difíceis. Aqui no Rio Grande do Sul, ultimamente, por exemplo, a mídia ainda não nos trouxe, mas sabemos que existem crianças que ficaram órfãs em toda essa calamidade aí que a gente passou. Imaginem o ato de amor, né, da gente resgatar uma criança dessa, trazer junto ao nosso peito, abraçada, amor, respeito, carinho. Perdeu tudo, perdeu até o pai e a mãe, muitas vezes, ou se só tinha o pai, perdeu o pai, ou se só tinha a mãe, perdeu a mãe.
e a gente poder tomar uma atitude dessa, de resgatar essa criaturinha. Vem, eu te amo, eu te quero perto de mim, eu vou te ajudar. Sabemos que o povo gaúcho demonstrou, né, ao longo desses dias todos, extrema sensibilidade. E muitas foram as provas de amor ao próximo. As coisas acontecem às vezes para que a gente realmente possa repensar as nossas atitudes e nessas situações a gente possa elaborar, demonstrar que ainda temos essa sensibilidade, demonstrar que ainda podemos fazer algo pelo outro. Amar indistintamente, abraçar, ajudar, da maneira que for. Diante de tudo isso, né, que a gente vê, que a gente passa, que a gente convive, se isso realmente não nos tocar profundamente, se isso não nos sensibilizar profundamente, aí nós teremos que repensar. Opa, tem alguma coisa errada comigo. Existe alguma coisa errada comigo. Mas não é isso que a gente tem visto, não. A gente tem visto muito amor, muita solidariedade, cumplicidade. Claro, temos algumas ovelhas desgarradas, né? A gente também viu coisa que não é boa, que não pode, que não deve. Mas eu acho que o amor está vencendo. Eu acho que a gente já pode ter um pouco mais de esperança. Porque as coisas estão melhorando e vão melhorar. Não seríamos todos espíritos adotados? Não, né? Vocês não entenderam muito essa minha questão, essa minha pergunta, né? Partindo da premissa de que somos todos filhos de Deus, irmãos, porque nós somos todos irmãos. E se nós fomos criados pelo nosso Pai maior, nós fomos adotados quando reencarnamos, ou quando encarnamos, pelos nossos pais biológicos aqui na Terra, ou futuramente em outros planetas. Se assim for, porque somos filhos de Deus, somos espíritos criados por Deus, individuais, seres totalmente individuais. Assim, baixamos, né, na Terra, nascemos e somos adotados por aqueles pais biológicos. Não é isso não, é só um ponto de vista. Não somos adotados, somos filhos consanguíneos dos nossos pais, mas não teria problema nenhum se fôssemos adotados, não é mesmo? Isso não faria nenhuma diferença, porque quando existe amor, quando o amor é verdadeiro, os laços de sangue não fazem a mínima diferença. Agora tenham certeza, os laços espirituais fazem. Pois somos espíritos, primeiramente. Passando por essa experiência na carne, né? Aqui na Terra. Um dia eu estava analisando não, né? É muita prepotência, eu estava observando. Quando a gente é espírita, e eu sou um espírita, a gente tem esse senso crítico de observação, né? A gente quer buscar a razão em tudo. A gente quer questionar tudo. Isso não está errado não, meus irmãos. Nós precisamos questionar,
Nós precisamos buscar a razão nas coisas que nos chamam a atenção, nas coisas para as quais nós nos direcionamos. E eu estava observando um casal com uma criança. Aquele amor, assim, normal às vezes, né, de um casal jovem, primeiro filho. A gente já foi assim, né? Os meus filhos hoje estão adultos, mas eu já os tive, né, bem pequenos, e todos nós os tivemos. A gente acompanhar a evolução, a criação dos nossos filhos, com muito amor, com muito carinho, imprimindo assim o máximo de respeito e de conhecimento, que muitas vezes nós ainda casais jovens não o temos, mas a gente busca, né? A gente vai, diante da nossa criação, dos nossos pais, a gente vai agregando, né, aqueles caracteres para imprimir nos nossos filhos, para que dali saiam boas pessoas. E eu observando aquele casal tão jovem, brincando com aquela criança, uma criança linda, cheia de saúde. E eu digo, que legal, né? Que bonito, como é lindo, né? Senti até uma certa saudade dos meus filhos pequenos. Em um outro momento eu fui saber, eles moravam ali próximo da minha casa, eu os conheci em uma outra situação, e começamos a conversar, fizemos uma certa amizade. Eles não podem ter filhos biológicos. Aquela criança que eu observava foi uma vitória que durou quase 2 anos para que eles pudessem adotá-la. E quando a gente está de fora assim observando, a gente não tem intimidade, a gente não sabe o que está acontecendo. Um casal, o pai, a mãe e o filho. Mas realmente era o pai, a mãe e o filho. Só que nós ainda não imaginamos, nem pensamos nisso, né? Não teria por que pensar que aquela criança poderia ser adotada. Porque nada ali demonstrava diferença alguma, e assim o deve ser. A doutrina espírita tem a visão sobre a adoção de que somos espíritos individuais e adotados ou biológicos, o que deve nos envolver sempre é o amor, é o respeito, é o carinho. E eu tenho o hábito de dizer sempre que eu posso para vocês, só o amor vai salvar o mundo. Podem ter certeza. É uma coisa que não nos custa nada. Nós podemos distribuir, né, em grande quantidade. Existem muitas formas de amar. Quando eu respeito o meu semelhante, eu o estou amando. Não vamos nos esquecer nunca, nós que somos cristãos, daquelas 5 palavrinhas, né, que nos norteiam. Amar, trabalhar, respeitar, confiar e esperar. Confiar no Cristo, na promessa dele, e esperar por ele, porque o nosso tempo às vezes é um pouco diferente do tempo da espiritualidade. Nós temos às vezes muita pressa, né? A gente quer as coisas assim meio para ontem. Não é no nosso tempo, meus irmãos. Então que nós saibamos confiar e esperar. Amar, respeitar e trabalhar, porque é a nossa vida. E quando eu falo trabalhar, não é só no nosso labor lá, onde a gente ganha o nosso sustento, onde a gente precisa, né, elaborar para trazer a comida para o nosso lar, para a nossa família. A gente precisa trabalhar em todos os sentidos. E principalmente trabalhar o amor ao próximo. Essa relação que nos é tão cara e que nós precisamos
amar o nosso semelhante, respeitar o nosso semelhante, elaborar com ele, proporcionar a ele, sempre que possível, na medida do possível. Nós sempre podemos fazer algo melhor por alguém. Isso é trabalho, meus irmãos. O simples fato de eu estar aqui hoje conversando com vocês um pouquinho é um trabalho. E é um trabalho muito gratificante, que nos dá muito prazer. E nós sentimos isso, essas energias, essas vibrações, que são alimentos para a nossa alma, para o nosso espírito. Eu só tenho a agradecer muito a todos vocês por terem me dado a oportunidade de me ouvirem por esses momentos.